Vamos lá então? Vamos para o capítulo 4. Lembra que vai dar reflexo aqui, mas a gente vai ler capítulo 4 agora, do livro A Única Coisa, da nossa mentoria Mais Que Magras, essa mulherada incrível que tomou a decisão de nunca mais retroceder e entendeu que o emagrecimento é de dentro para fora, né? Não basta só trabalhar protocolo alimentar, atividade física, hidratação, sono. A gente tem que se preocupar com a cabeça, com o nosso espírito, né? Então a gente está no terceiro livro. Vamos lá, então, tudo importa igualmente. As coisas que mais importam nunca devem ficar à mercê das coisas que importam menos. A igualdade é um ideal valoroso buscado em nome da justiça e dos direitos humanos. No mundo real, dos resultados, contudo, as coisas nem sempre são iguais. Não importa como os professores deem notas, dois estudantes não são iguais. Não importa quão talentosas sejam duas pessoas, elas nunca serão iguais. Meia dúzia é igual a 6 e as pessoas devem absolutamente ser tratadas de modo igual. Mas no mundo de conquistas, nem tudo importa da mesma forma. A igualdade é uma mentira. Compreender isso é a base de todas e as melhores decisões. As coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Então, como decidir? Quando você tem muito a fazer no dia, como decidir aquilo que você deve priorizar? Quando nós éramos crianças, em geral, fazíamos as coisas que precisávamos quando chegava a hora de fazê-las. Hora de tomar café da manhã, hora de ir à escola, hora de lição de casa, de cumprir afazeres, hora do banho, hora de dormir. Depois, conforme crescemos, ganhamos uma margem de arbítrio. Você pode sair para brincar, terminar sua lição de casa antes do jantar. Mais tarde, somos adultos, então tudo ficou arbitrário. Tudo virou escolha nossa, e quando nossas vidas são definidas por nossas escolhas, a questão mais importante é como fazer as boas escolhas. O complicado é que quanto mais o tempo passa, parece que mais coisas do tipo simplesmente têm que ser feitas vão se acumulando. Atarefados demais, ocupados demais, compromissados demais, sempre atrasados, tornam-se esmagadoramente nossa condição coletiva. É aí que a batalha pelo caminho certo fica dura e frenética. Sem uma fórmula clara para tomarmos decisões, retornaremos às maneiras conhecidas e confortáveis de decidir o que fazer. Como resultado, selecionamos atropeladamente estratégias que enfraquecem nosso sucesso, pimboleando ao longo do dia, feito um personagem confuso de filme B de terror. Acabamos correndo escada acima, quando deveríamos, ao contrário, escapar pela porta da frente. A melhor decisão é trocada por qualquer decisão, e o que deveria ser progresso simplesmente vira uma armadilha. Quando tudo parece urgente e impotente, tudo parece igual. Ficamos ativos e ocupados, o que não nos leva de verdade para mais perto do sucesso. E super ocupados, raramente damos conta dos negócios. É como Henry David Thoreau disse: não basta ocupar-se como se ocupam as formigas. A questão é com o que nos ocupamos. Nocautear centenas de tarefas implica uma substituição pobre para fazer uma única tarefa que realmente tenha um significado. Nem tudo importa igualmente, entenda. E o sucesso não é um jogo vencido por quem faz mais coisas. Entretanto, é assim que a grande maioria joga no seu dia a dia. Muito a ser feito em relação a nada. Lista de tarefas são um ícone da indústria da organização do tempo para o sucesso. Com nossos quereres e os nossos desejos e os desejos dos outros voando contra nós para todos os lados, rabiscamos tudo impulsivamente em pedaços de papel, em momentos de clareza, ou estruturamos metodicamente caderninho de anotações. Pessoas que planejam o tempo reservam espaço de valor para elaborar listas e listas diárias, semanais e mensais. São diversos aplicativos que levam essas listas a tiracolos, celulares, programas de computador que oferecem logo no menu. Parece que onde quer que nós vamos, nós somos encorajados a fazer grandes listas, e embora as listas sejam inestimáveis, elas têm um lado bem sombrio. Enquanto servem como uma útil coleção das nossas melhores intenções, as listas também nos tiranizam com coisas triviais e sem importância, as quais nos sentimos obrigados a cumprir simplesmente porque estão naquela lista. Assim, naturalmente, muitos de nós têm uma relação de amor e ódio com essas listas. Se você permitir, elas vão definir prioridades, tanto quanto uma caixa abarrotada de e-mails em seu dia.
ainda que a maioria deles seja sem importância e todos disfarçados como prioritários. Resolver essas tarefas na ordem em que a recebemos é agir como se uma engrenagem que range necessitasse imediatamente de óleo. Mas como notou oportunamente o primeiro-ministro australiano, as coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Empreendedores agem de forma diferente. Eles têm olhos para o essencial. Eles pausam por tempo suficiente para decidir o que realmente importa e permitir que o importante guie o seu dia. Empreendedores fazem mais cedo o que outros planejam fazer mais tarde e adiam. Talvez por tempo indeterminado o que outros fazem bem mais cedo. A diferença não está na intenção, mas no caminho certo. Empreendedores sempre trabalham a partir de um senso claro de prioridade, pelo menos em sua maioria, né? Mantida num estado cru, como simples inventário, lista de tarefas pode com facilidade desnorteá-la. Uma lista de tarefas reúne simplesmente as coisas que você acha que precisa fazer. A primeira coisa da lista é apenas a primeira coisa que você pensou. Listas de tarefas em si não incorporam o propósito do sucesso. Na verdade, na grande maioria, trata-se apenas de listas de sobrevivência. Ajudam a sobreviver ao dia, à vida. Não fazem de cada dia um trampolim para o próximo, de forma que você possa construir sequencialmente uma vida de sucesso. Perder muitas horas checando uma lista de tarefas e terminar o dia com uma lata de lixo cheia e uma mesa vazia não é nada virtuoso e não tem a ver necessariamente com sucesso. Em vez de uma lista de tarefas, você precisa de uma lista de sucesso. Ela é criada propositalmente em torno dos resultados extraordinários. Listas de tarefas tendem a ser longas, de sucesso são curtas. Uma puxa você para todas as direções e a outra aponta para uma direção específica. Uma é um diretório completamente desorganizado, a outra é diretivamente organizada. Se uma lista não é elaborada em torno do sucesso, então não é para lá que ela vai te levar. Se a sua lista contém de tudo, provavelmente ela vai levar você para todos os lugares, menos para onde você quer chegar de verdade. Então, como uma pessoa de sucesso transforma uma lista de tarefas numa lista realmente de sucesso? Com tantas coisas que você poderia fazer, como decidir o que importa mais a cada momento do seu dia. Basta seguir o Juran. Vamos ver o que é Juran? Juran desvenda o código. No fim dos anos 30, um grupo de executivos da General Motors fez uma descoberta intrigante que abriu a porta de uma inovação incrível. Um dos leitores de cartão deles, um dispositivo usado em computadores antigos, começou a produzir dados sem nexo. Enquanto eles investigavam aquela máquina com problema, encontraram um jeito de codificar mensagens secretas, algo de muito valor naquela época. Desde que as infames máquinas codificadoras alemãs Enigmas apareceram durante a Primeira Guerra Mundial, codificar e decodificar tornou-se assunto de alta segurança nacional, atiçando cada vez mais a curiosidade do público. Os executivos da GM rapidamente ficaram convencidos de que seu código acidental era indecifrável. Um homem, consultor visitante da Western Electric, não concordou com isso. Aceitou então o desafio de decifrar o código. Virou a noite trabalhando, quebrou por volta de 3 da madrugada. Seu nome era Joseph Juran. Juran mais tarde citou esse incidente como ponto de partida para querer quebrar um código mais complexo, realizando uma das suas grandes contribuições à ciência e aos negócios. Como resultado do sucesso que obteve, um executivo da GM o convidou para analisar as pesquisas sobre controle salarial, que seguiu uma fórmula descrita pelo economista pouco conhecido, Vilfredo Pareto. No século XIX, Pareto escreveu um modelo matemático para a distribuição de proventos na Itália, o qual afirmava que 80% da terra era propriedade de 20% das pessoas. A riqueza não se distribuía igualmente. Na verdade, de acordo com Pareto, ela se concentrava de maneira bastante previsível. Pioneiro no controle de qualidade, Juran notara que um punhado de falhas costumava produzir a maioria dos problemas. Esse desequilíbrio não somente fazia sentido em sua experiência, como ele suspeitava de que se tratava de uma regra universal. E o que ele observara poderia ser maior do que ele imaginara. Enquanto escrevia seu livro, que era o Manual do Controle de Qualidade, eu vou falar no português, tá? A português.
Seguimos aqui, cortou. Enquanto escrevia seu livro, Manual do Controle de Qualidade, Juran queria dar um nome mais curto para o conceito de poucos, vitais e muito triviais. Uma das diversas ilustrações do manuscrito foi rotulada o princípio de Pareto da distribuição desigual. Outros a teriam chamado Lei de Juran. Ele preferia o princípio de Pareto. Aí fala sobre 20% de esforço para 80% de resultado. Então, o mínimo esforço para muito resultado. O princípio de Pareto, no fim das contas, é tão real quanto a lei da gravidade, embora a maioria das pessoas falhe em ver a gravidade da questão. Não é apenas uma teoria, uma certeza da natureza provável e previsível e uma das maiores verdades relativas à produtividade já descobertas. Um autor, né, de um livro definiu-a melhor do que ninguém. O princípio de 80-20, que é a lei de Pareto, afirma que as menores causas, os menores investimentos ou esforços geralmente levam a maiores resultados, aos rendimentos mais expressivos e às mais valiosas recompensas. Em outras palavras, no mundo de sucesso as coisas não são iguais. Uma pequena quantidade de causas cria a maioria dos resultados. O investimento correto cria a maioria dos rendimentos. Esforço seleto cria quase todas as recompensas. Muito importante. Lista de tarefas. Você vai colocar uma lista enorme do que eu posso fazer e do que eu devo fazer. E aí você vai separar o que você deve fazer. Então você tem ali 20 coisas. Posso fazer, posso fazer, posso fazer. Quando for devo fazer, você grifa. E aí você vai colocar separado a lista de tarefas e a lista de sucesso. Qual é a lista de sucesso? É o que você deve fazer. Pareto nos aponta para uma direção muito clara. A maioria do que você quer chegará graças à minoria do que você faz. Resultados extraordinários são criados desproporcionalmente por meio de menos ações do que a maioria das pessoas supõe. Não se atenha a números, a verdade de Pareto refere-se à desigualdade. Embora seja em geral afirmada segundo a proporção de 80-20, pode na verdade aparecer em diversas proporções, dependendo das circunstâncias, pode facilmente surgir como, digamos, 90-20, 90% do sucesso vem de 20% do esforço, 70-10 ou 65-5, mas entenda, todos os valores trabalham de acordo com o mesmo princípio. O grande insight que Juran teve foi que nem tudo importa igualmente. Algumas coisas importam muito mais do que outras, muito mais. Uma lista de tarefas se torna uma lista de sucesso quando você aplica esse princípio de Pareto a ela. O princípio 80-20 tornou-se uma das mais importantes regras para o sucesso na minha carreira. Ele descreve o fenômeno que, como Juran, observei na minha própria vida mais uma vez. Algumas poucas ideias me deram boa parte dos meus resultados de vida. Alguns clientes eram muito mais valiosos do que outros. Um número pequeno de pessoas criava a maior parte do sucesso dos meus negócios. E um punhado de investimentos colocou as maiores somas nos meus bolsos. Para onde eu olhava, o conceito de distribuição desigual se destacava. Quanto mais aparecia, mais eu prestava atenção nele. Quanto mais eu prestava atenção, mais ele aparecia. Finalmente, parei de pensar que era coincidência e comecei a aplicá-lo como princípio absoluto do sucesso, que ele é, e não apenas na minha vida, mas também no meu trabalho como os outros. E os resultados foram extraordinários. Pareto ao extremo. Pareto prova tudo que eu estou dizendo, mas tudo tem uma pegadinha. Ele não vai longe o bastante. Quero ir além. Quero que você leve o princípio de Pareto ao extremo. Quero que você alcance a simplicidade, identificando os 20%. Depois quero que você seja ainda mais simples, encontrando o que há de vital dentro daquilo que é vital. A regra de 80-20 é a primeira palavra, mas não é a última sobre o sucesso. O que Pareto começou, você tem que terminar. O sucesso requer que você siga o princípio de 80-20, mas você não tem que parar aqui. 25, 5, 1, não importa quantas tarefas você começa a lista, tem sempre como simplificá-la a ficar com apenas uma única coisa. Continue em frente, dá para tirar 20% dos 20% dos 20% e continuar até que você descubra então qual é a coisa mais importante. Não importa qual é a tarefa, a missão ou o objetivo, seja ele grande ou pequeno. Comece com uma lista muito extensa, o quanto quiser, mas cultive a ideia de que você vai ter que reduzi-la até o pouco, o que é mais importante, sem parar, até que realmente você chegue ao essencial, o que é imperativo e então a única coisa. Em 2011, convoquei uma reunião com o nosso time-chave de executivos. Embora estivéssemos crescendo muito rápido, ainda não éramos conhecidos pelos grandões do ramo. Desafiei nosso grupo a pensar em 100 maneiras de mudar essa situação. Levamos o dia inteiro e fizemos uma lista. Na manhã seguinte, estreitamos para 10 ideias. Escolhemos apenas uma ideia principal. Foi decidido que eu escreveria um livro sobre como se tornar um executivo de elite no nosso ramo. Deu certo. 8 anos depois, esse livro não apenas é um best-seller nacional, mas também deu início a uma série de livros com vendas totais acima de 1 milhão de cópias. Num ramo que concentra cerca de 1 milhão de pessoas,
Uma coisa apenas mudou nossa imagem para todo sempre. Agora, mais uma vez, pare para fazer as contas. Uma ideia entre 100 ideias. Isso é levar o Pareto ao extremo. É você pensar grande, mas ser muito simples. É aplicar a única coisa a um desafio empresarial de forma verdadeiramente poderosa e grande. Mas esse raciocínio não se aplica apenas a negócios. Quando completei 40 anos, comecei a ter aulas de guitarra e logo descobri que poderia praticar apenas 20 minutos por dia. Como não era muito, entendi que eu precisava condensar o que eu estava aprendendo. Pedi conselhos a um amigo, Eric, um dos melhores instrumentistas que já conheci. Ele disse que se eu pudesse praticar apenas uma única coisa, deveriam ser as escalas. Segui seu conselho e escolhi a escala menor de blues. E descobri que se eu aprendesse a escala, poderia tocar muitos solos de guitarristas do clássico rock, como Eric Clapton, Billy Gibbons e talvez algum dia até Eric Johnson. Essa escala se tornou minha única coisa para a guitarra. Abriu-me as portas do mundo do rock and roll. A desigualdade de esforço em prol de resultados está em todo lugar na sua vida, basta você procurar. Se você aplicar esse princípio, ele vai trazer o sucesso que você tanto busca. Sempre haverá algumas poucas coisas que importam muito mais que todo o restante, e entre estas tem uma que vai ser a mais relevante. Internalizar esse conceito é como ganhar uma bússola mágica. Sempre que você se sentir perdido ou sem direção, você pode sacá-la e para lembrar-se de descobrir o que realmente importa. Boas ideias, seja simples. Não se preocupe em acumular tarefas, foque em ser produtivo. Permita que apenas o mais importante tome conta do seu dia. Vá ao extremo. Quando descobrir aquilo que realmente é relevante, continue perguntando o que mais importa até apenas uma coisa. A atividade central tem que estar no topo da sua lista. Diga não. Não importa se você diz depois ou nunca, a ideia é dizer agora não, para qualquer outra coisa que você poderia fazer em vez de concluir aquilo que é a mais importante. Não se prenda ao jogo do ok, feito. Se acreditamos que as coisas não importam igualmente, temos de agir desse modo. Não podemos ser direcionados pela ideia de que tudo tem que ser feito, eliminando coisas da lista e de que isso é o que traz sucesso. Não podemos ficar presos nesse jogo, ele nunca produz vencedores. A verdade é que as coisas têm mesmo valores diferentes entre si. O sucesso vem quando nos preocupamos com aquilo que é mais importante. Às vezes, essa é a primeira coisa que você faz e às vezes deve ser a única. De qualquer maneira, fazer a coisa mais importante é sempre o mais importante. Acabamos. Próxima leitura, capítulo 5.